jogador chega no Palmeiras tem que estar preparado para tudo, né? Então eu também fui para a viagem assim, concentrado. Precisar de mim, eu tinha que entrar e dar meu máximo, então não foi nenhuma surpresa eu ter entrado no jogo. Mas com certeza um frio na barriga dá, né? Você pode ter qualidade, você pode ter condições físicas, que hoje importa muito, mas se você não tiver coragem, se você não tiver personalidade de chegar no campo e falar assim, não, eu estou no meu habitat natural e aqui é o que eu sei fazer e eu vou fazer com coragem, né? Não se escondendo, não fazendo simples, e é isso que a gente vê nos meninos, quando eles sobem são protagonistas. A gente estava um dia antes, né? O professor veio, pegou eu, Scarpa, Veiga e começou a treinar a finalização, né? E ele falou que não precisava colocar força, que o vento era totalmente diferente lá, né? E ele falou que só acertasse o gol, que ia ser difícil pro goleiro. E eu um dia antes acertei 3 chutes do outro lado, né? No ângulo, né? E esse jogo eu acertei do lado de cá. Vou falar a verdade que eu mirei no outro canto, mas acabei acertando o de cá e pude ficar feliz. Os meninos têm muita personalidade, né? Eles têm uma personalidade muito forte, eles não se escondem de jogo grande, os meninos são realmente ousados, assim, abusados. É claro que com responsabilidade, né? Você precisa aprender a dosar um pouquinho dessa ousadia, e aí que entra a experiência do outro lado do grupo. Então, acredito que deu certo pela ousadia dos meninos e pelos mais velhos segurarem a onda depois. O Vanderlei teve um papel muito importante no Palmeiras. O Vanderlei participou do processo de reestruturação no início deste ano, onde nós subimos 10 garotos da base. Naquele momento, nós precisaríamos de um técnico que conhecesse o Palmeiras, que tivesse um conhecimento de todo o clube, da política do clube, do nosso torcedor. Para isso, teria todas as condições de poder proporcionar essa reestruturação, e ele fez isso muito bem. Então aí quando o Palmeiras começa a caminhar, tem a mudança de treinador. Porque é o Palmeiras. Passou um mês sem ganhar, não jogava bem, não conseguia desenvolver um processo de melhora, um processo de evolução. A diretoria do Palmeiras chegou à conclusão de que era melhor mudar. É um processo cultural do Brasil, não acho que seja correto, mas é o que nós temos. Obviamente, a gente está sempre analisando performance, está sempre analisando desempenho. E depois da conquista do Paulista, já entrando no Brasileiro, a equipe começou a cair de rendimento, a equipe perdeu o desempenho, a equipe começou a cair em performance, e aí nós achamos que era o momento de mudar o comando técnico, ficando alguns jogos com o Cebola, depois da contratação do Abel Ferreira. Quando vem o Abel, todo mundo questiona, onde vocês foram buscar esse cara? Tá no PAOK da Grécia. Não está competindo nas melhores posições lá. Como é que chegaram nesse cara? Nós definimos um conceito. Nós queríamos um profissional que tivesse uma passagem pelas categorias de base. Nós queríamos um treinador que tivesse uma equipe organizada, que tivesse modelo de jogo alternativos, definidos, moderno. Então, esse é o conceito que a gente queria do profissional. Vem o Abel implanta uma filosofia diferente, os jogadores compram aquela filosofia.
né? Isso tudo em meio de uma pandemia, né? A gente tem que deixar isso bem, né, bem claro, porque não tem torcida. Lógico que o time, depois da mudança do treinador, o time deu uma encorpada, né? O time veio tranquilamente nas oitavas, passou tranquilamente. Veio para as quartas, fez um jogo legal, passou também. Aí vem o River de novo. Há 2 meses atrás, se você me perguntasse se o Palmeiras ser campeão da Libertadores e eu pudesse fazer um palpite, uma aposta, eu não apostaria no Palmeiras. Eu achava que tinha time muito mais qualificado. O time do Flamengo é um time, um dos melhores da América, de peças, de jogadores, substituição, elenco. Também tem uma estrutura muito grande. O São Paulo é um time que está sempre na estrutura ali, está passando por um momento ruim, mas está sempre com um time qualificado. Para mim, o momento mais marcante da campanha é River Plate 0, Palmeiras 3. Esse, para mim, é o momento em que você imagina que o Palmeiras atingiu um nível, um equilíbrio emocional, técnico, tático. Quando a gente entrou para aquecer, a gente estava aquecendo de um lado e viu que ele estava totalmente, tranquilo, calmo, estava aquecendo, rindo, né? E a gente comentou isso no vestiário, né? E acho que faltou um pouquinho de respeito da equipe deles pra gente, né? É um time técnico que sabe aquilo que faz dentro do campo. É um time que joga muito mais reagindo em cima do que o adversário oferece do que propriamente o que ele quer fazer. Então ele espera muito para ver a reação do adversário, porque o sistema de marcação é muito bem definido. E a hora que ele rouba essa bola, ele sabe aquilo que ele tem que fazer. Claro que foi um excelente jogo, 2 grandes equipes, mas tinha que ter nos respeitado um pouco. E ali eu acho que eu fiquei com raiva, assim, sabe? Que será que a gente fez para chegar até aqui? Não foi à toa, né? Se você fosse perguntar para o maior torcedor palmeirense de todos os anos, o presidente do Palmeiras, eu duvido que ele falaria 3-0 pro Palmeiras no campo do Rio. Duvido. Ninguém. Até falei com o Everton depois do jogo. Ele falou, foi um bom resultado. Eu falei, bom resultado se nós tivesse perdido de 1-0. Tivesse empatado de 1-1. Isso é bom, 3-0 foi muito bom. De repente, na semana seguinte, muda tudo, né? Palmeiras toma um vareio do River Plate. Toma 2-0, mas podia ter perdido de uma maneira pior. Poderia não ter chegado à final, e isso tudo que a gente está falando aqui tá tudo diferente. Eu acho que o momento marcante não é o jogo, é a semana, né? Em Buenos Aires e São Paulo, que passa nessa semana, que dá uma casca para esse pessoal. Comecei o ano de 2020 no Atlético Paranaense, né? Fui para lá emprestado do Juventude para disputar o campeonato de aspirantes. E eu acabei jogando a pré-temporada com o elenco. A gente foi para a Argentina, fez pré-temporada, jogando contra o Boca, contra o Racing. E logo quando voltou, começou a lista da Libertadores e eu não tava. Então, tudo para mim foi um baque, eu fiquei muito chateado. Eu lembro que liguei pro meu pai chorando. Era um sonho poder disputar a Libertadores e eu acabei não sendo inscrito. E logo veio a pandemia, o Atlético não exerceu a compra, eu tive que voltar para o Juventude. Nós temos um trabalho aqui de acompanhamento através do nosso departamento de scout, de
performance, e a gente acompanha a Série B, a gente acompanha as revelações. Eles têm um levantamento de jogadores fora do Brasil, dentro do Brasil. O Palmeiras tem um trabalho interno hoje muito competente, com excelentes profissionais. O nome do Breno surgiu quando nós tivemos a contusão do Wesley. Nós tínhamos que repor essa vaga e precisávamos de um atacante. E no momento a gente poderia trazer só da Série B. Quando eu cheguei aqui no Palmeiras, lembro que tive dificuldade no começo, né? Cheguei com um ponto de interrogação, querendo ou não, a torcida sempre espera um jogador de peso, um jogador mais conhecido, e chegando um jogador de Série B. Então me lembro que tive dificuldade, mas sempre confiei no meu trabalho. Meus pais sempre falaram que no momento certo eu iria ajudar a equipe, todos os jogadores, o staff do clube também. Olha, a gente vivia uma certa pressão interna. Dentro de cada jogador, essa pressão de ser campeão da Libertadores, de tentar marcar o nosso nome na história do clube. Vinha 2 noites ali sem dormir e no dia da final não foi diferente, né? Eu acho que eu estava muito ansioso e quando você está ansioso você fica toda hora olhando no celular, ver se a hora passa, como está o clima, né? Se você, como torcedor lá dentro, já é difícil, imagina você não podendo estar lá dentro. Você não pode dar aquele grito que você... Porque na cabeça do torcedor, aquela bola entra porque ele gritou. Ou aquela bola saiu porque ele gritou também. Né? Vem o cruzamento na área, o cara fala, sai Zica, a bola saiu, é culpa, o torcedor que tirou a bola, não foi o zagueiro. É o torcedor que tirou aquela bola. Eu entendo o lado emocional, né? Acho que nenhum dos dois. É difícil, né? Uma final de Libertadores, 2 times brasileiros disputando, a preocupação em perder, em quem ia perder ali, sabe? O Palmeiras com uma carga pesada por investimento maior. O Santos também chegou por mérito no seu futebol, mas com problemas. Tanto o Palmeiras quanto o Santos, os dois ali meio amarrado e tal, sabia que poderia acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Eu já estava me preparando para a prorrogação e principalmente já para as penalidades. Quando o Abel me chamou ali, tendo o Willian no banco, outros jogadores, eu falei, cara, ele confia em mim, então tem que entrar, tem que dar conta do recado, meus familiares estavam lá no estádio. Eu acho que o Abel, quando imagina a substituição, ele já imagina o processo de prorrogação. E eu encaro como normal, porque eu entendo o seguinte, a partir do momento que o jogador A ou B está dentro do clube, dentro do elenco, é porque o clube e a comissão técnica acreditam que aquele jogador em algum momento pode ajudar. Eu acredito que o Abel o coloca imaginando uma prorrogação onde teriam maiores espaços para usar a característica principal dele, que é a velocidade, e a sorte sorriu, né? A jogada começou na lateral direita, né? Acho que o Marco Rocha foi tentar dar uma bola no fundo para mim, o lateral dos caras cortou, aí o volante deu um chutão para frente, o Gustavo corta de cabeça, a bola sobra no Danilo, o Danilo dá no Rony, e aí quando ele dá no Rony eu vou para a área junto com o Luiz, eu lembro que eu faço um movimento para trás para pegar a bola de frente, e quando o Rony cruzou, a bola veio. Falei, cara, tem que estar concentrado, essa é a única bola, essa tem que ser a bola de gol, e a testada muito bonita ali, e graças a Deus saiu o gol. A massa, a explosão, o sentimento de alívio já saiu dali, pudemos comemorar todos juntos. Mano, eu dei um grito, velho, né? Tipo, dei um grito, dei uma levantada do sofá assim, então quando minha vista deu uma escurecida, eu sentei de novo, sabe? Sabe quando você dá aquele grito assim que
que sai da alma. Aí eu sentei de novo assim, dei uma confiança. Aí eu olhei pro meu sobrinho, tava do lado e falei assim, foi gol, cara, boa. Aí saí me pulando na casa, comemorando. Duas emoções. A primeira eu queria chorar e logo em seguida dá pra ver, tá no vídeo que eu começo a rir, tipo, alegria demais. E fui correndo em direção aos meus pais, não consegui achar eles, muita gente. E eu lembro que o Willian ficou muito feliz, né? Ele nem entrou, mas é um cara que torce muito por mim. Desde que eu cheguei aqui, me apoia muito. E começou a gritar ali, glória a Deus, você merece. Aí ficamos juntos, todo mundo me abraçou. Foi bom demais, cara. Foi bom. Aquela cabeçada do Benzema foi bom demais, mano. Eu vou te falar a verdade, que no momento do gol dele, a emoção do pênalti do Zapata, por um instante, pra fora. E aquela emoção do gol do Breno Lopes, eu vou te falar que foi igualzinha, cara. Foi igualzinha. Sabe, é que ali na minha casa eu não tinha pra onde correr. Mas assim, a emoção de ver aquela bola passando pra fora. E a emoção daquela cabeçada balançando a rede, pra mim, foi a mesma coisa, velho. Foi sensacional.